Bom dia, meu povo, gente boa. Eu tenho uma notícia sobre a prisão de um peixe graúdo. Bolsonaro! Bolsonaro! Um peixe já bem conhecido, corrupto, de longa data e amiguinho de um personagem. Homem que luta pelo interesse do Brasil. Que, por mais que se faça de doente, por mais que esteja debilitado, graças ao seu histórico de atleta, O grande aliado nosso, Fernando Collor. gente, eu vou falar aqui sobre a prisão do Inominável 2. O Inominável 1 está adoecido toda vez que ele pressente que os seus dias de homem livre com acesso à internet para fazer live está acabando. Na medida em que a contagem regressiva acontece, ele vai adoecendo mais e mais. O hospital ontem falou que ele piorou no seu quadro clínico. Ou seria quadro cínico? Segundo o hospital, depois que ele assinou aquele documento ciente de que tem que apresentar a defesa em 5 dias, ele teve uma piora. E eu também teria no lugar dele, né? Porque a coisa ficou séria. Eu acho que aquele hospital ali é uma tremenda de uma armação. Onde já se viu uma UTI cheia de gente. É muito esquisito, né, gente? Dá o seu like, apoie este canal através da chavinha, que é a única forma de monetização. Se inscreva e vamos embora, gente. Vamos falar sobre esses criminosos agora. Xandão já mandou prender este vagabundo. Claro que seus amiguinhos corruptos vão vir a público agora falar de perseguição porque foi o Alexandre de Moraes. Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos, uma pessoa que esteve na presidência da República, deixou um grande legado. Sabe que até o Steve Bannon, aquele ordinário norte-americano, que também esteve preso porque roubou o dinheiro dos seus amiguinhos bilionários, que está por trás dos algoritmos facebookianos, que elegeu Trump da primeira vez, da segunda vez, um criminoso. Até ele disse que Alexandre de Moraes pode assassinar o vagabundo Mor. Claro, você sabe quem é o vagabundo Mor, né? Eu peço, por favor. Aquele que anda com o presidiário. Não terão como escapar porque isso vai para votação no plenário e o plenário vai decidir pela manutenção da prisão deste ordinário, uma vez que não cabe mais nenhum recurso. Criminoso foi condenado, está sendo preso e não há para onde fugir, porque o STF é a última instância e lá não tem júri popular, lá é uma análise técnica, olha-se para o criminoso, para a lei, criminoso, lei, criminoso, cara crachá, e é isso que vai acontecer. O Satasnauro passou mal depois que foi notificado, né? Porque uma coisa é você saber que tem um processo lá onde você é réu e que você tem que apresentar uma defesa, que não tem como fazê-lo, porque como se defender? Como se defender contra provas tão consistentes do seu envolvimento com uma tentativa de golpe? Ora, quem há 30 anos fala em golpe e que, chegando à presidência com um discurso raso, mas muito bem acolhido pela população que já não acredita mais na justiça, o discurso golpista cai como uma luva e quem fez o discurso, crente de que não haveriam leis para prendê-lo e que não haveriam formas de não se dar o golpe, contando com apoio daqueles que receberam cargos no seu governo, achando que todo mundo é comprável, corruptível, que todos estão à venda, porque projeta nos outros aquilo que é. Este tal corrupto, crente de que não ia pagar pelos crimes que cometeu crimes absurdamente e desenfreadamente. Agora, ele está diante da lei. E o que prevalece neste país é isso aqui, ó. É isso. É essa ideologia. Esta ideologia que funciona nesse país. Não é outra. Não existe outra ideologia. Então é bom que você, que é um simples eleitor e que tem esse direito de escolher um candidato, que você saiba que nenhum discurso fora do que rege a Constituição da República Federativa do Brasil pode ser implementado, porque é a Constituição da República que garante os seus direitos. É nesta Constituição que estão as diretrizes. Então nenhum engraçadinho que pense que por fazer um discurso populista vai escapar do que está aqui. Por isso que a anistia não vai rolar, porque a anistia vai contra esse livro aqui.
Então, quando se tenta anistiar gente que atentou contra esse livro, contra o Estado Democrático de Direito, ela barra essa possibilidade de deixar impune criminosos, esbarra nesse livro aqui. E nós temos o STF que está ali só para olhar o livro e olhar o crime, ou a proposta, ou a emenda constitucional, ou a ação. E chegando ali, quem quer que seja honesto, com exceção de 1, 2 ali, que estão ali para servir uma ideologia, vai julgar inconstitucional qualquer que seja a PEC que lá chegue com a intenção de perdoar criminosos. Collor, ele vai abrir caminho para o Bolsonaro, que deve ter dormido muito mal, e com certeza o seu quadro clínico piorou. Hoje a gente vai ter uma nota do hospital, alguém vai vir e vai mandar a informação de que Bolsonaro piorou, que está em vias de fazer a passagem. Peço que vocês intercedam, você que tem fé, Deus, crê em alguma coisa, para que ele melhore, porque se ele for resolver assim subitamente, talvez com a ajudinha do PL, o da direita, né, que tem muita vontade de se livrar dele, porque são estes que estão na mão dele, porque a direita nunca se fez representar por esse indivíduo. Ele sequestrou a direita, e sequestrou porque ele conhece. Ele foi por 30 anos praticamente do partido PP, do Paulo Maluf, do Lira, do Ciro Nogueira, do Barros e de mais uma infinidade de gente suspeita. E nesse inteirinho ele conheceu todo mundo da cúpula, da elite da corrupção no Brasil. Então estes tais da direita querem muito se livrar dele. Só não se livraram ainda porque tem medinho. Vai que ele resolve contar os nossos segredos. Então existe um movimento muito forte da direita, que não é do Bolsonaro e nunca foi desses fascistas que sequestraram a direita e dizem, nós, a direita, não, vocês não são a direita. A direita foi sequestrada por vocês porque deixou que o discurso de ódio avançasse, pegou carona nisso tudo. Opa, vou trazer ele para o meu partido, Partido dos Ladrões. E o partido cresceu, então o partido, antes de se livrar dele, tem que transferir os votos dele para um outro idiota qualquer que tenha vocação para dar continuidade ao projeto de destruição do Brasil. Enquanto não for possível transferir os votos e os eleitores alienados dele para outro, não dá para se livrar publicamente dele. Então vamos ficar aqui pedindo anistia, perdão, falando dele como um grande líder. Mas isso está acabando. A direita tem vontade de se livrar dele de uma forma assim que ele fique tipo mártir. O mártir. Ele sendo mártir, aí fica fácil. Entra com o mesmo discurso, apanha os eleitores para si. E aí esquece de vez este imprestável. Se algo lhe acontecer no hospital, ele já fica de herói para muita gente. E aí qualquer um que tenha defendido ele durante esse período, fica ali com seus eleitores. Você entendeu por que estão defendendo um imprestável? Por conta disso. E a esquerda não tem intenção nenhuma de se livrar dele. A esquerda quer que ele tenha saúde para poder cumprir com sua pena integralmente. Junto com Collor, quem sabe o Lira no futuro. O Lira, existem denúncias muito sérias em relação ao Lira. Quem sabe, né? Não vai também para lá. Eu acho que o Brasil está começando a funcionar. Isso é bom. É um bom sinal, gente. É sinal de que tem jeito. Claro que alguém vai dizer assim, João, você está tão utópico, né? Tem que ser. A gente precisa acreditar, gente. Não seja tão descrente assim. Quem diria que um indicado do Drácula, o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, indicado pelo golpista, eu acho melhor o próprio Supremo Tribunal resolver esse assunto, ia ser o cara que ia colocar na cadeia chefões do crime. Pois é. E não está sozinho, porque ele faz cumprir a lei e todo o plenário do STF confirma. Então, não é uma decisão monocrática. Quando o Bolsonaro for preso, vai ficar mais seguro fechado. E você que sempre repetiu fechado com o Bolsonaro, você não vai poder ficar fechado na mesma cela. Se você resolver bancar o Revolts, ou eu vou fazer quebradeira, você vai ficar fechado também. Mas numa celinha, já junto com a outra bandidagem, entende? Não vai ser uma celinha mais exclusiva.
Bolsonaro vai ficar numa celinha individual. Não vai ficar junto com os outros criminosos. Então, fechado com o Bolsonaro. Não, você não pode ficar fechado com o Bolsonaro. Primeiro que a lei não permite que criminosos como você e ele fiquem juntos. Segundo que o Aristides também não vai gostar nem um pouquinho dessa sua intenção de ter esse relacionamento mais íntimo com este que, desde o Brasil, está sendo passado a limpo e a anistia já está engavetada. Hugo Mota já mostrou que não vai ser sequestrado por essa turminha ali do PL, que sequestrou o PL, sequestrou a direita e tentaram sequestrar o presidente da Câmara dos Deputados. Não deu ruim, não vai ter perdão para vagabundo e não adianta gritar. Estão cada vez mais isolados. A população vai começar a perceber quem são os agitadores, os criminosos, os golpistas do Congresso Nacional. Vai ficar muito evidente isso. E na medida em que Collor, Bolsonaro e outros chefões, aqueles que financiaram o golpe, talvez até gente ligada ao mercado, do agronegócio, gente sertanojo, tem sertanojo também. À medida em que esses todos forem sendo enjaulados, o movimento vai acabando, perdendo força. Os mentirosos de plantão ligados ao golpe também vão ser presos, Chupetola. É isso, gente.